Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vimos que o neurocrânio seria uma das divisões do crânio na face posterior e superior, enquanto o viscerocrânio é uma divisão do crânio que corresponde à face propriamente dita na visão anterior e inferior. Assim, a caixa craniana ela constitui-se de 22 ossos, dos quais apenas um, a mandíbula, é móvel e está em conexão com o crânio por meio das articulações temporomandibular. Não confundam a articulação ou a motilidade com algo que é obviamente ou obrigatoriamente visível. Lembrando que as suturas elas podem permitir, com uma certa pressão interna dos nossos ossos do crânio, alguma micromovimentação que é detectada por algumas técnicas hoje muito utilizadas. Mas se falar de uma movimentação ampla e visível, é apenas a mandíbula. Os outros 21 ossos unem-se por articulações praticamente imóveis, e por isso que nós falamos de microarticulações. Exemplo, a articulação fibrosa do tipo sutura, que recebe quase sempre o nome dos ossos que as unem. Então, sutura parietal, sutura frontal, etc. Ossos laminares, a lâmina externa e interna de substância compacta e uma camada média de tecido ósseo esponjoso. E dos 22 ossos, 14 são faciais, ou seja, o viscerocrânio, e outros 8 formam o neurocrânio. Os ossos constituintes do crânio é o osso frontal, 2 ossos parietais, osso occipital, os ossos temporais, o esfenoide, o etimoide, as maxilas, e aí nós vamos dizer mandíbula e a maxila propriamente dita, as conchas nasais inferiores, ossos lacrimais, 2 ossos nasais, ossos palatinos, vômero zigomático e a mandíbula móvel. No caso, a maxila 2, porque ela tem uma pequena divisão entre o lado direito e o lado esquerdo, com 2 peças ósseas distintas. Assim, a abóbada, ou a parte posterior e a parte superior do crânio, a gente chama de abóbada ou calota craniana, como vista nesta imagem. As partes do crânio que dos lados sobem em curva sobre o encéfalo formam essa calota craniana. E nós temos a sutura coronal, a sutura lambidoide e a sutura sagital. Lembrando que nessa imagem aparecem basicamente quatro ossos: o osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital, cada um representado por sua sutura específica. Ao nascer, os ossos do crânio eles estão mais separados e esse tecido conjuntivo ele se interpõe entre eles e ele é mais abundante. O osso frontal, como visto nas primeiras aulas, ele vai ser o osso mais dividido, mas também o osso mais desenvolvido. O fontículo anterior, o fontículo posterior, o fontículo anterolateral e o posterolateral, que são as moleiras, tendem a desaparecer completamente até o 2º ano de idade, mas em alguns casos a fontanela parietal ela ainda pode persistir por além de 2 anos. Gradualmente vai ocorrer a ossificação e a formação das suturas, que ao longo da idade elas vão também desaparecendo. Uma visão de um crânio de um recém-nascido observa que as peças ósseas elas são menores e a parte conjuntiva ela é um pouco maior em relação ao osso de um adulto. Nós temos o fontículo anterior, que é a muleira, nós temos o fontículo posterior e nós temos as suturas mais amplas em relação à sutura pós-processo de calcificação.
o crânio de um recém-nascido na vista lateral, e como dito anteriormente, existe uma função evolutiva e uma explicação evolutiva para isso, é que essa massa conjuntiva maior em relação à massa óssea no recém-nascido em um adulto permite que a criança, ela, entre aspas, seja um pouco esmagada pela musculatura uterina para permitir a passagem do bebê do útero para o meio externo. E é por isso que a nossa calcificação ela tende a se findar após o processo de nascimento. Muito obrigado.